Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos, aqui no Papo de Banca. Para aqueles que não conhecem, esse aqui é um programa que a gente tem feito ao longo aí de 2, 3 anos e agora estamos retomando esse ano. Fizemos um programa lá no início do ano e agora estamos retomando aqui o Papo de Banca para conversarmos tranquilamente a respeito, fazer uma análise dessa situação que o Brasil tem vivido. Nós vamos conversar sobre a questão da saúde, a questão das privatizações, a questão da Previdência Social, a questão da CLT, a questão do desenvolvimento nacional, as questões que envolvem a política como um todo, seja nos municípios, seja nos estados, no Brasil, sobre o Congresso, sobre a política em si. Vamos refletir, pensar, e ajudar todo mundo a pensar a respeito e as ações que a gente precisa fazer para transformar a nossa pátria em uma pátria soberana, independente, econômica e politicamente, o Brasil para os brasileiros, que a nossa riqueza da nossa pátria esteja a serviço dos interesses do nosso povo, que tem sofrido muito nos últimos anos, cada vez mais diante da política econômica entreguista. Vou dar um chip da Vivo aí. Não tem. Não tem não? Diante da política entreguista praticada ao longo de muito tempo, que tem levado a essa situação de crise fabricada para atender os interesses do sistema financeiro, em particular os bancos e os especuladores, nacionais e internacionais. Por isso essa situação de calamidade pública, seja na saúde, seja com desemprego de milhões de brasileiros que estão passando fome. A questão agrária, que é preciso a gente refletir sobre isso, a questão do Estado Nacional, precisamos refletir, pensar sobre isso, e a gente vai conversar muito aqui no Papo de Banca, que estamos reiniciando aqui novamente. E hoje eu vou falar assim, rapidamente sobre a questão dos municípios, principalmente na questão da saúde. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, estamos vivendo uma crise muito grande, com atraso de salário, falta de atendimento, pessoas morrendo na saúde, nos hospitais, nas clínicas da família, nas UPAs, e nos municípios como um todo, principalmente aqui ao redor da nossa capital, e acredito que é no conjunto dos municípios, na grande maioria dos municípios deste Brasil, está vivendo o mesmo drama, ou seja, atraso de salários dos servidores públicos, que tem levado à precariedade dos serviços públicos, ou seja, tanto na saúde, que é o mais que afeta mais diretamente a nossa população, que precisa do serviço público, principalmente na saúde, a questão da educação, que tem vários professores nos municípios, com salários atrasados, nos estados também, com salários atrasados, e aí a política de destruição do Estado Nacional. Por que isso está ocorrendo? Isso é proposital, isso não é por acaso ou caiu do céu, nada disso. A crise ela é fabricada, como diz a Maria Lúcia Fattorelli, é fabricada no sentido para atender os interesses do sistema financeiro, dos bancos. É preciso diminuir o Estado, que eles pregam, que o Estado está inchado, a máquina está inchada, tem muitas estatais, isso é tudo uma falácia, é tudo uma mentira para nos enganar, para que a população que haja um problema de ordem, de gestão, de corrupção e tal. Há realmente a questão da corrupção, mas na questão das estatais, por exemplo, não acabando ou dando às estatais os grandes grupos econômicos privados que vai resolver o problema da nação. Ao contrário, gera-se mais problema e empobrece mais ainda o nosso povo, à medida que seu patrimônio, construído ao longo de muitos anos, é doado, dado, através da corrupção, obviamente, para os grandes grupos econômicos financeiros, principalmente nacionais e internacionais. Exemplos nós temos da Vale do Rio Doce, ao desastre que aconteceu. A Vale do Rio Doce, quando era pública, jamais isso ocorreu. É como passou a ser o lucro máximo, porque os grandes grupos econômicos pensam no lucro máximo. Então, a desastre da Vale do Rio Doce, o crime que aconteceu
tanto em Brumadinho quanto em Mariana, é crime, ou seja, de destruição, de sugar ao máximo a nossa empresa, que precisa ser retomada, inclusive, pelo Estado Nacional, pelo Estado brasileiro, e deu no que deu nas tragédias que estão aí. A telefonia é o outro exemplo, né? Acabou ficando com 4 empresas monopolizando o mercado de telefonia móvel, que já estava pronto pelo sistema Telebrás. Acabaram com o centro de pesquisa da Telebrás, isso tudo para atender as multinacionais que são donas, na realidade, da telefonia no Brasil, que é a telefonia mais cara do mundo. Um telefone celular é cara, a tarifa é cara. Esse pessoal está roubando a nação brasileira, né? E foi entregue pelo governo do Fernando Henrique Cardoso naquele período. A Vale do Rio Doce, por 3 bilhões, só de navio ela tinha 100 bilhões. Às vezes só como é que foi o assalto, né? Entregaram a Siderúrgica Nacional, entregaram a Uzi Minas, né, que tinham a excelência em termos de pesquisa, em termos de aço, né, comparados a empresas japonesas, foi entregue, né, a preço de bananas. Né? Acho que banana, inclusive, seria mais cara do que o que foi entregue. Um verdadeiro crime de lesa pátria, como dizia o grande líder revolucionário Leonel Brizola. Né? Isso que eles fizeram, estão praticando isso até hoje, aprofundando isso até hoje. A venda dos aeroportos, dos portos, né? E isso tem gerado desemprego muito grande, a falência de dezenas e dezenas e centenas de milhares de empresas, indústrias nacionais e o comércio. Haja visto que nos últimos anos, nos últimos 2 anos, mais de 200 mil lojas foram fechadas. Né? Só esse ano, 2.000 e poucas indústrias em São Paulo foram fechadas no governo Bolsonaro. Empresas nacionais que estão sendo fechadas. Além da venda, não podemos esquecer, da entrega da venda para a Boeing, uma empresa americana que está numa situação completamente crime de lesa pátria. Então isso que nós estamos assistindo hoje na nação brasileira. E nós precisamos reverter essa situação. Ou seja, precisamos retomar o projeto de desenvolvimento nacional. E os municípios têm sofrido muito, inclusive, com a perda dos serviços, tem diminuído os serviços. Então a arrecadação diminui, os municípios são obrigados pela lei a pagar os juros aos bancos, isso que está ocorrendo. O município do Rio de Janeiro, a falência da saúde, mas os bancos estão recebendo em dia a dívida pública questionável que os bancos estão recebendo do município do Rio e dos vários municípios. Você pegar aqui ao redor do Caxias, São João, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Itaguaí, os salários estão completamente atrasados. Os salários dos servidores estão atrasados. Isso gera desemprego, gera menos consumo e fome. São mais de 15 milhões de trabalhadores desempregados. A cidade do Rio de Janeiro, e acredito várias cidades, estão com uma situação de miserabilidade muito grande. São vários e várias famílias inteiras, só na capital do Rio de Janeiro, são cerca de 20 mil mendigos no Rio de Janeiro. E isso precisa acabar. Numa nação rica como a nossa, nós não podemos mais permitir essa situação. Então esse é o objetivo aqui do nosso Papo de Banco. Refletir sobre a questão da saúde, a questão das privatizações, ou seja, propor soluções para sair desse imbróglio, para se retirar essa política econômica que está levando, infelicitando a nossa nação, o nosso povo, uma pátria tão rica como nossa. Não era para ter um mendigo na rua, uma criança vendendo bala no trem, um doente morrendo nos hospitais. Nós temos 24 trilhões do nosso pré-sal que está sendo entregue para as multinacionais. Isso é, na realidade, um crime de lesa pátria, um crime de lesa pátria, um crime de lesa humanidade que eles estão fazendo com a pátria brasileira. Mas nós vamos refletir isso ao longo do nosso Papo de Banco. Por isso que eu quero que aqueles que não conhecem passem a conhecer. Meu nome é Ailton Matos, estou aqui no Papo de Banco.